Hello everybody! Na aula de hoje vamos falar de cognato e falso cognato. Na língua inglesa, as palavras tiveram origem na junção dos dialetos dos povos anglo-saxões. Também teve uma influência do latim na língua inglesa. E em português, temos também a influência do latim. Por isso, algumas palavras parecem com o português, apesar de estarem em inglês, e existem outras que parecem, mas que têm um significado diferente. Isso não acontece apenas no português e no inglês. A gente também tem, por exemplo, em espanhol, a palavra exquisita. Quando você diz que um prato está esquisito, você está dizendo que ele está requintado, que ele está gostoso. Ou seja, esse fenômeno de cognato e falso cognato é um fenômeno multilinguístico. Ele acontece em línguas diferentes. Mas, como estamos aqui falando da língua inglesa, eu trouxe para vocês alguns cognatos, que são as palavras, novamente, que tiveram origem no latim, no caso do inglês e português, por isso elas se parecem e são exatamente o que parecem ser. Num segundo momento, eu vou retomar esse conceito do falso amigo, que também existe na língua, não só na vida real. Ele parece ser uma coisa, mas ele não é. Vamos voltar aqui, então, para as palavras que se parecem e são. Por exemplo, banana. Em português a gente fala banana, em inglês a grafia é exatamente a mesma, só muda um pouco a pronúncia. Em inglês fica banana. Banana, banana. O chocolate, chocolate, se vocês olharem, a grafia da palavra é a mesma. Muda, novamente, apenas a pronúncia. Chocolate, chocolate. Future, ele não é um cognato perfeito, ele não é igualzinho como esses dois. Porém, bem parecido, muda apenas a última letra. Future, quando você bate o olho, é futuro, né, teacher? Sim, é futuro, ok? Uma outra, human. Novamente, a gente observa que há uma mudança na pronúncia. Mas a forma da palavra, a grafia, é quase a mesma. Human, humano. Ideia em português, em inglês, olha como é parecido. Sumiu apenas aquele I, o segundo I antes do A, no final da palavra. E você pronuncia em inglês idea. Você tem um outro, music, que é música. Television, quando você bate o olho, você sabe. Só pode ser televisão, né, teacher? Exatamente. Em português, televisão. Capacity, capacidade. Animal, animal. Esse aqui é um cognato perfeito. É igual o banana e o chocolate. Novamente, a mudança sutil na pronúncia. Animal, animal. Economy, economia. E fact, fato. Ou seja, são palavras que vão ajudar a gente a aprender a língua inglesa. São amigos. Ele parece ele não vai te passar a perna. Mas, porém, temos algumas palavras que, apesar de terem a mesma origem, em algum momento elas adquiriram um significado diferente. Então, elas parecem ser uma coisa, mas não são. Por isso, elas são chamadas de falsos cognatos ou false friends, falsos amigos. Temos um exemplo, é o pretend. Você bate o olho, pretend eu pretendo, I pretend. Não, é fingir. Então, quando você fala I pretend, você não está dizendo eu pretendo, você está dizendo eu finjo. Quando você diz intend, é entender. O intend é pretender. Em algum momento da história da língua, do desenvolvimento, da etimologia, essa palavra elas adquiriram significados diferentes. Argument é argumento, não, é discussão. Braces, deve ser algo relativo a abraço. Não, é o aparelho dental. A gente fala braces, ok? Costume é costume, fantasia. Costume. Fabric, tecido. Teacher, eu jurava que era fábrica. Jurou errado, é tecido. Tenho parents, esse é muito comum. Porque parents, de cara, a gente olha e pensa o quê? Parente. Não, são apenas os pais, pai e mãe. Se você quiser se referir a parente, em inglês você fala relative. E você escreve relative, ok? Então, parents, cuidado, são os pais. Push
quantas vezes fala que você já chegou numa porta, puxa e você puxou e a porta não puxava? Por quê? Porque puxa ao contrário é empurrar. Você também tem mayor, que é prefeito. Não é maior, nada do tipo. Repetindo a pronúncia, mayor. E eu tenho alias. Alias é um apelido, um pseudônimo, um nome falso de uma pessoa. Right? E, para terminar o nosso quadro de falsos amigos, aqueles que passam a perna na gente, eu tenho silicon. Ah, silicone, né? Não, é silício. E a gente tem o Vale do Silício, Silicon Valley, por exemplo. Alright? Aqui no meio, obviamente, tem o meu bonequinho desconfiado, porque, poxa, no início ele olha, parece que legal, banana, chocolate, human, e depois temos algumas que em algum momento adquiriram um significado diferente. Teacher Deb, como é que eu vou aprender? Novamente, vamos com o uso, e existem muitas listas disponíveis dos cognatos e falsos cognatos. Com a utilização, com a aplicação da língua no seu dia a dia, eu espero que você vá internalizando os significados. Ok? So see you later. Bye bye.